Amém? Abra a palavra de Deus, Salmo 27, versículo 14, Salmo de número 27, versículo 14. Isso vai ser uma grande bênção, porque o Senhor, Ele te capacitou. Ele capacitou cada um de nós. Ele traz realmente dons e talentos. Mas a gente precisa saber usar. É ou não é verdade? Você tem ferramenta, você precisa saber usar. Quem achou, diga amém? Amém. Olha o que Davi fala aqui. Todos acharam? Amém. 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. E ele repete: espera, pois, no Senhor. Quem quer esperar no Senhor aí? Ora comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, e mais uma vez te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que precisamos ouvir. Fala ao coração do teu povo, Senhor, que o teu Espírito Santo venha abrir o entendimento, não só de quem está falando, mas de quem está recebendo, porque se o Senhor abrir, nós seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Davi, ele está num sufoco, que ele está aqui fugido. E ele, nesse momento, ele vivia nas cavernas, aquela coisa toda. E ele, né, no finalzinho desse salmo, ele fala: ó, espera, pois, no Senhor. E fala o quê? Né? Que ele vai animar o teu coração. Só que quando nós vamos lá em Josué, no capítulo 1, Deus é que fala para Josué: ser forte tem bom ânimo. Ser forte, né? E tem de bom ânimo. Por quê? Corajoso, né? Ou seja, nós precisamos, né, buscar esse despertamento na gente mesmo. E aí, quando você ora ao Senhor, né? Ó, tem de bom ânimo. Porque tu farás desse povo, né? Esforço tem o quê? Bom ânimo. Então, presta bem atenção. Josué, Deus estava mandando Josué se esforçar e ter ânimo, assim como Davi já tinha aprendido isso, falou: espera no Senhor, né, que ele vai animar teu coração. Ou seja, presta bem atenção. Josué estava conduzindo um povo. Josué estava fazendo o quê? Conduzindo. E o povo estava sendo conduzido. Mas eu vou fazer uma pergunta. Pela experiência que Josué tinha, era fácil conduzir aquele povo? Não. Então vamos identificar aqui dois tipos de pessoas: o animado e o desanimado. Deu para entender bem? Tem o animado e tem o desanimado. É ou não é verdade? Tem aquele que tem ânimo, se esforça, e tem outro que puxa, e o outro que quer ser o quê? Puxado. O empurra, o outro quer ser empurrado. Tem ou não tem? Todo lugar é assim ou não é? Então, existem dois grupos aí, né? Existe uma pesquisa, e isso é feito em todos os países, independente da condição financeira do país ou da condição financeira das pessoas e da classe social. 20% da população, elas se mobilizam para conquistar além daquilo que está nos olhos dela. E 80% da população vive só o dia a dia, como se não se preocupasse com o que vai acontecer. Quem está entendendo bem aqui? Quem você acha que tem uma vida melhor? Os 80% ou os 20%? Os 20%. Porque esses 20% são aqueles que estão animados para alcançar um objetivo. Eles querem um objetivo, eles almejam um objetivo, eles têm um propósito na vida. Então, aí outro dia eu estava fazendo uma pergunta, eu fiz uma pergunta até ao irmão, né? E aí conversando com ele sobre curso e agir a vida, aí eu perguntei: meu filho, vem cá, qual o teu sonho? Aí ele falou: meu sonho? Eu não tenho sonho não. Então, fala com o irmão: se você não sonha, não tem o que realizar. Como é que Deus vai realizar aquilo que você não sonha? É ou não é verdade? Olha só o que Deus... É importante isso é muito, muito bíblico. Deus fala com Abraão assim: Abraão, sai da casa da tua parentela, presta bem atenção, né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Deus faz uma promessa: e aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Aí ele começa: eu fartei de ti uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem.
De amaldiçoado te amaldiçoarem. E de ti farei uma grande nação. É ou não é verdade? Engrandecerei o teu nome. Mas antes, o que Deus faz? Vai lá na terra. Olha onde é a terra. Espia a terra. Estou sendo claro aqui, gente? Dá uma olhada lá, vai, anda, caminha. E a vida toda de Abraão, ele caminhou para um lado e para o outro, e Deus sempre fortalecendo. Ele falou que no capítulo 12, depois no capítulo 15, depois no capítulo 19, ao longo da vida de Abraão, Deus voltava para reiterar, para ratificar, para confirmar a promessa que ele havia feito. Assim ele faz comigo, com você. Para animar o coração de quem? De Abraão. Mas se Abraão não visse a terra, como é que ele ia desejar? Como é que ele ia entender que os filhos dele iam ser tão grandes, vamos colocar assim, que iam dominar aquela terra que até hoje está lá, que é o povo judeu, que é o povo israelita. Então Deus, ele deseja que eu e você tenhamos o coração animado naquilo que ele nos promete, naquilo que ele estabelece para a tua vida. Mas eu preciso pedir a Deus, Senhor, eu preciso, na realidade, ter um coração que animado. Você já imaginou? Eu digo assim, fulano, está desempregado? Estou. O que tu faz? Profissão tal. Faz o seguinte, amanhã, tu dá um pulinho lá, pega um cartãozinho aqui meu, vai em tal lugar, que vão te receber para poder abrir uma porta para você. Aí a pessoa fala assim, mas aonde é? Mas amanhã é segunda. Não, é só ir lá, querido, mas tem que chegar cedo, mas é muito cedo. Esse infeliz vai arrumar o quê, gente? Com esse ânimo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quer alguma coisa, mas não tem o quê? Ânimo. Outro dia eu estava vendo, né? Tem o nosso irmão aqui, Fialo, eu estou sempre curtindo lá, que ele está sempre ganhando uns troféus lá. Um dia eu chego lá, Fialo. Eu acho que talvez não nessa vida. Mas aí eu estava vendo uma brincadeira, né, que me mostraram, que um camarada na academia, aí ele falou o seguinte, ele olhava para um lado, pô, todo mundo fortão, aí o pessoal fazendo força, gritando, ele falou, eu acho que eu tenho que gritar para poder ficar forte. Você vê como é que o pessoal pega? Gente, aquilo é ânimo, não é verdade? Está animado ou não está? Fala aqui, irmão, se você não se esforçar, ninguém vai se esforçar por você, meu filho. É ou não é verdade? Se você não buscar em Deus o ânimo para poder vencer, para poder conseguir aquilo que você deseja, nada vai acontecer. Então, olha só, existe na faculdade, quem fez direito aqui sabe disso, diz assim, o direito não socorre a quem dorme. Não é isso, Felipe? Não é isso? Ou seja, perdeu o prazo, perdeu, dormiu, já era, perdeu o direito. Estou sendo claro aqui? Vai fazer um concurso, perdeu o dia da prova, o que acontece? Já era. Tem uma vaga, chegou atrasado, o que acontece? Já era. O apóstolo Paulo, até para a salvação, o apóstolo Paulo fala assim, ele estava visualizando, né, porque ele passou em Corinto, na Grécia, em Éfeso e tal, ele estava visualizando as competições que as Olimpíadas saíram de lá, né? Então, visualizando as competições que os gregos eram muito competitivos, os romanos também, e tinham jogos, e ele falava o seguinte, olha, nós devemos correr para a nossa salvação de tal maneira como aqueles que correm nos estádios, que estão competindo, onde só um ganha o prêmio. Deu para entender o ânimo do apóstolo Paulo? E ele, por isso que ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu subjugo o meu corpo, o meu desejo, a minha vontade, para poder alcançar o prêmio da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus. Então, se para a salvação você tem que correr desse jeito, aqui na terra, meu filho, é a mesma coisa. Você quer ser abençoado, mas tem que ter o quê? Fala assim comigo, ânimo. Fala, ânimo. Então, nós vamos dividir aqui. Se você vai querer ser aqueles que são desanimados e precisa de alguém para te animar, ou se você é aquele que é animado e Deus vai usar você para animar outros. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Então, ele fala, e aí, gente? Não é fácil você sair da inércia para fazer alguma coisa. Quanto mais tempo você fica parado, é o quê?
Parou muito tempo de estudar, o que acontece? Dá uma atrofiada boa, dá ou não dá? Voltar é mais difícil. Aí o pessoal é corredor, parou de correr, quando vai correr de novo, faz o quê? Está lá malhando, é fisiculturista, parou, cai tudo, é normal, gente. E para voltar, o que mais? Difícil. Em tudo na vida. Por isso a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, quando é que eu vou cessar? Nunca. Eu tenho que estar disposto a fazer isso o tempo todo na minha vida, para Deus me abençoar a minha vida. A busca tem que ser incessante. Aí, Davi, ele começa esse salmo dizendo assim, olha só que coisa maravilhosa. Ele começa a dizer assim, ó, o próprio Salmo 27, que esse aqui é o fechamento, ele diz assim, ó, o Senhor é minha luz, a minha salvação. Aí ele faz uma pergunta, a quem temerei? É a minha salvação, a minha luz, é a força da minha alma. Quem me recearei? Então, Davi, ele expressa o seguinte, estou esperando no Senhor, porque Ele é a minha salvação, a minha luz, a minha força. Você não está esperando em uma pessoa qualquer. Entendeu bem, gente? Você está esperando em quem? Na tua luz, na tua salvação, naquele que te fortalece. Mas essa espera não é uma espera, vamos colocar assim, passiva. Fala comigo assim, pacífico é diferente de passivo. Passivo é aquele que fica sentado, é o leniente, popularmente, é o preguiçoso. Alguém conhece alguém preguiçoso aí? É difícil levantar um indivíduo desse, não é verdade, né? O pastor Márcio fala comigo assim, que é mais fácil você parar um boi bravo do que empurrar um boi manso. Pensou em empurrar uma tonelada, não é verdade, melhor parar que tu bota alguma coisa na perna. É ou não é? Então, na realidade, o passivo é aquele que fica esperando, com a boca aberta, alguma coisa acontecer. Não, o pacífico não é aquele que busca a paz, é diferente. Então, nós não podemos esperar no Senhor de forma passiva. Quem espera, espera fazendo alguma coisa. Primeiro, ele já diz que Deus é a força dele. É a luz, é a salvação. E aí ele diz o porquê. Porque no dia da adversidade, o Senhor vai me guardar, vai me esconder. Ele sabe, Davi nesse momento está num momento de dificuldade, um momento de perseguição, um momento, sabe, que ele está em aperto, ele está sem casa, não podia voltar para a casa dele, estava com um monte de gente cheia de problema ao lado dele, e a única esperança que ele tinha, quem era? Era Deus. Mas ele esperava o Senhor sentado? Não. Orando, buscando, compondo salmos, guerreando, fazendo o que ele tinha que fazer. Estou esperando Deus abrir uma porta para mim. Aí não se prepara para nada. Vai abrir aonde, gente? Que porta? Só se for para te jogar do precipício. É ou não é? É ou não é? Que porta que vai abrir? Está fazendo o que? Nada. Estou esperando aqui, vendo Netflix. Aí nem corta Netflix. Só se botar um gato na casa. É ou não é? Não, gente. O que Deus deseja é que a igreja dele, eu e você, venhamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu não vi o apóstolo Paulo parado. Interessante que Jesus, olha, se você reparar a vida de Jesus, diz assim, e Jesus ia, e subia, e descia, e voltava, expulsava demônio, e curava enfermo, e tinha embate com os fariseus, ensinava o povo, e transformava água em vinho. Quem entendeu bem aqui? Aí, certa vez, o discípulo dele disse, Senhor, e aí? Estamos andando muito, você não está cansado? Ele, não, meu pai trabalha até agora e eu também. E sabe o que ele fala? Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que significa isso? Pergunta, o que significa isso? O dia quer dizer enquanto você está vivo. Por mais poderoso que seja o indivíduo, morreu, acabou. Quem entendeu bem aqui? Na semana aí, né, nós vimos aí, o Papa faleceu, e né, sepultado, e vai fazer o que agora esse Papa? Hein? Fala para você assim, já foi, acabou. Tinha prestígio quando está vivo, agora acabou, deixou para lá jogado. Fala com a pessoa, faça alguma coisa enquanto está vivo. Você tem tudo para conquistar enquanto está vivo. A vida é uma bênção. Deu para entender bem? Amém?
Vou fazer uma pergunta, parece até idiota. Quem acordou hoje aí? Oh, meu Deus. Quem tá feliz de ter acordado hoje aí? Quem pode dar um glória a Deus pela sua existência? Está vivo é motivo de agradecimento. Meu Deus, é motivo de alegria. É ou não é? De felicidade. Estou vivo, gente. Então, o que vira agora é lucro. É ou não é? Está respirando. Meu Deus, está com saúde. Aí esse esperar no Senhor é esperar aguardando alguma coisa, mas tendo fé, tendo confiança de que Ele é a tua salvação, Ele que vai abrir porta para você. Esperar no Senhor, esperar o quê? Você tem que saber o que você está esperando no Senhor. Davi tinha sido ungido rei, com 7 anos. Ali não, ali ele já estava com quase 30 e nada tinha acontecido. Mas ele desanimou? Hein? Não, ele continuou esperando, mas fazendo alguma coisa. Mas olha só, tem um versículo aqui que eu acho maravilhoso, né? Todos eles são, e ele diz assim, ó, no versículo 4, olha só coisa legal. Ele diz assim: uma coisa pedi, e o quê? Buscarei. Olha só, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formatura do Senhor e aprender no seu templo. Olha só, olha o que ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá, no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sobre uma rocha, você não vai resvalar teus pés. O que significa isso? Olha só, olha a ação aqui. Ele fala que pediu uma coisa ao Senhor e fez o quê? E vai buscar. Então, o desejo de estar com Deus, de estar na casa de Deus, não basta se você não tiver uma ação. Se você não sai de casa para vir para cá, não adianta nada. Quer ver uma coisa? É interessante isso. A pessoa, no sufoco, na dificuldade, é o momento que ela mais busca a Deus, não é verdade? Estou sendo claro aqui, gente? Ora, chora, pede oração. É ou não é? Jejua, né? Aí fica crente mesmo, fica ou não fica? Você olha assim, caramba, no óleo puro. É ou não é verdade? Fica crente, gente. Gente, eu nunca vi coisa boa para aproximar o crente de Deus do que um problema. É ou não é verdade, gente? Melhora um pouquinho. E aí já não ora tanto. Antes, por exemplo, no sufoco, 3 horas da manhã está despertando. Nem dorme, né? Com sufoco nem dorme. Com problema. É ou não é verdade? Aí, madrugada vai, acorda. Aí tem oração de manhã na igreja, o que ele faz? Estou lá, eu estou orando ali com a irmã Virgínia, estou aqui, a irmã Virgínia, vamos orar junto. É ou não é verdade? Aí à noite tem culto, o que ele faz? Estou dentro. Está no sufoco? É ou não é? Aí vai pedir o quê? Né? Todo dia está ali. Então presta bem atenção. Davi não pede para estar na casa do Senhor uma vez só. Ele pede para estar quantos dias? Todos os dias. Vou falar uma coisa para você aqui. Quem gostou do louvor hoje aqui? Foi benção? O louvor tem sido benção, eu não tenho. Mas digamos que chegasse aqui, não tivesse um instrumento, só fosse a capela. E digamos que tivesse alguém que cantasse desafinado. Vamos colocar que eu abrisse o culto e fosse cantar. Aí deu ruim. Ia dar ruim, né? Eu não. Obrigado por confirmar que eu canto mal. O pessoal pelo menos é sincero. Mas vamos lá. Aí eu vou fazer uma pergunta. Aí a pessoa, não está legal não estou, sabe? Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Você está adorando a música ou está adorando a Deus? Estou sendo claro? Não, eu vou porque o ambiente ali é legalzinho. Você está adorando a Deus, veio buscar Deus ou veio buscar o ambiente? Então a gente precisa identificar isso na nossa vida para a gente ter um pouquinho de crente maduro. Quem entendeu bem aqui? Se tiver um bom louvor, glória a Deus. Se o ambiente for maravilhoso, melhor ainda. Quem entendeu bem aqui?
Mas se não tiver nada disso, eu vou buscar a Deus. Está sendo claro, gente? Porque é buscar a Ele. Ele é que vai me abençoar. Ele é que vai fazer com que os meus inimigos, né, seja lá qual for o plano que você viu, venham se dissolver. É Deus que vai fazer isso. Então, o crente que é maduro, que quer buscar a Deus de verdade, ele vai buscar a Deus independente da adversidade, ou se está bem ou se está mal. Porque olha o que Davi fala, porque no dia da adversidade, ele está falando o seguinte, eu posso estar bem, eu posso estar mal, mas de qualquer forma eu vou estar lá, porque a adversidade vem na vida de todo mundo passa por alguma dificuldade. Então, se você já estiver ali fechadinho com o Papai do Céu, sabe o que acontece? Quando vê a adversidade, ele bota a mão em cima de você, fica tranquilo, que vai passar a onda aí, mas eu estou guardando você. Não precisa você correr para a casa dele quando está na adversidade, porque você já vai estar na casa dele. É isso que Davi quer dizer, porque no dia da adversidade eu já estou lá. Olha o Salmo 91, todo mundo conhece, né? Você chega, a maioria das casas está lá aberto, lá a pessoa nem sabe, mas tudo bem. Aí ora como se fosse um mantra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como é, né? O que diz ali? Aquele que habita. Aquele que o quê? Habita é quem mora, quem reside. Não é quem passa de vez em quando. Deu para entender bem? Então não vai adiantar nada ler o Salmo, não vai adiantar nada plantar bananeira, nada disso se não habitar na casa do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. É importante a gente entender isso que Davi quis dizer para mim e para você. Então, uma coisa, pedir e buscarei. Eu vou buscar isso, estar na casa do meu Deus, do Senhor, para contemplar a beleza, ou seja, ter entendimento da palavra dele. Que a palavra dele liberta, a palavra dele abençoa, a palavra dele é mais firme do que a nossa própria existência aqui, porque ela é antes, a gente estava conversando, antes da existência. Que pela palavra de Deus os mundos vieram a existir, é o que diz lá em Hebreus, ou seja, eu estou aqui, estou ouvindo essa palavra que a gente acabou de ler aqui agora, essa palavra é forte, poderosa para abençoar você em qualquer área da tua vida. Mas esperar não pode ser de maneira passiva. Tem que esperar orando, buscando, lendo. Quem entendeu bem aqui? Contemplando, adorando, fazendo a obra dele. Aí pode ter certeza que as bênçãos dele vão vir e vão te alcançar em nome de Jesus. Não importa a adversidade, a dificuldade, mas você está buscando a palavra dele. Olha o que Jesus fala. Davi fala, eu peço e busco. O que Jesus falou? Pedir e buscar e achareis. A mesma coisa. Jesus repetindo o salmo aqui. Porque aquele que pede e quem busca. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então Deus, Ele quer trazer para a sua mente hoje aquilo que você precisa, que você necessita, que você está buscando. Mas o que Ele está falando para você hoje? Espera em mim. Eu vou trazer o que você precisa. Mas continua me adorando, continua me buscando, continua orando, continua vendo na minha casa. Quem está entendendo aqui? Amém? Continua, não para, porque eu vou fazer vir até você o que você precisa. É o que diz e realmente acontece. Que nós precisamos entender isso. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Não é isso que diz a Bíblia? Mas quando Ele age, é quando o servo dele ouve a palavra e o busca naquilo que ele deseja. Se eu não fizer isso, nada é feito. Então, o ânimo eu tenho que buscar no meu coração. Quem está entendendo bem aqui? Olha como é que Deus anima o meu e o teu coração. É interessante isso. Olha aqui, ele diz assim, ó, e ele anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Então você tem que se animar. Mas o próprio Davi, ele sabe aonde ele se anima. Aonde ele se anima? Porque ele entende que Deus é a salvação, é a força e é a luz e a vida dele. Você tendo essa convicção, Deus em qualquer área vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Isso é fé. Fé é ação. Fé sem obras é o quê? Morta, não serve para
nada. Tem gente que diz que tem fé, mas aí vai fazer o quê? E a fé, né? Só para a gente encerrar, mas para poder fechar isso aqui para você. Você está esperando, mas tem que animar o teu coração, porque Deus vai fortalecê-lo. Então, como é que eu posso animar? Eu conheço a palavra, eu sei que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim e que Ele padeceu pelos meus pecados e que me deu a salvação. E que Ele disse que eu posso ter uma vida abundante aqui. Então, eu entendo que o Senhor Jesus é poderoso, Ele me ama e quer que eu seja abençoado. Quem está entendendo aqui? Amém? Fala comigo. O Senhor Jesus é poderoso, me ama e quer que eu seja abençoado, porque Ele mesmo falou, Ele disse que tudo que pediu ao Pai em meu nome, segundo a sua vontade, eu farei para que a alegria de vocês seja completa. Então, baseado nessa palavra, tem que gerar fé no teu coração, porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então repete comigo assim, Deus me ama, mais uma vez. Ó, Deus me ama, Ele é poderoso e deseja me abençoar. Gente, de posse dessa palavra, igual Davi, olha, ele entendia que Deus era a força, era a vida dele, a rocha dele. Aí ele fala, a quem temerei? Eu vou me recear de quê? Porque se Deus está comigo. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem crê que Deus é poderoso para te abençoar aí? Então, essa fé, porque é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das que não se... E por isso que Abraão foi considerado pai da fé, porque ele não viu a terra, mas Deus falou, vai lá que eu vou te mostrar. Ele foi, chegou na terra, tinha muitos povos lá, mas Deus falou, eu vou te dar essa terra para a tua descendência. E ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, toda vez, preste atenção, que você acredita na promessa de Deus, você move a mão de Deus a teu favor. Seja lá o que você precisa. Mas não é algo que passivo. Você tem que fazer a sua parte, buscar a presença do Senhor. Independente, não faça isso somente na adversidade. Fala o seguinte, quando vir a adversidade, você já vai estar na presença dele. Amém? Para a gente encerrar. Jesus ele fala de 2 fundamentos. Ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou considerar como um homem que edifica a sua casa sobre aonde? Sobre a rocha. Que vai vir, olha só, o vento, a tempestade, é ou não é? Os rios vão dar contra aquela casa, mas ela vai continuar o quê? Firme, não vai cair. Essa casa representa a minha e a sua vida. Quem entendeu bem o que é? Aí ele fala o seguinte, mas o homem insensato que ouve e não pratica é aquele que edifica a sua casa onde? Na areia. Quando vir a chuva, a tempestade, os ventos, a casa vai ruir e grande será a sua queda, ruína. O que Deus quis mostrar aqui? Além de você ter que praticar, eu e você, para a casa ficar firme, é que a tempestade, a adversidade, como Davi está falando, ela vem sobre a vida de quem pratica e quem não pratica. A diferença é de que nós que praticamos vamos continuar de pé e com vitória em nome de Jesus. Amém? Essa é a diferença. Por isso que Davi fala, uma coisa eu peço e vou buscar. Ninguém vai me impedir que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí ele não mente, ele é sincero. Por quê? Porque no dia da adversidade já está guardado. Deus não precisa contar história. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não precisa, porque o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria, ou seja, eu sei que pode dar ruim um momento, então eu já estou guardado. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu conheço muita gente que aí está ruim e a pessoa está buscando. Melhor ela se parte da presença de Deus. Não estou falando da igreja, não, da presença. Aí sabe o que acontece? Quando vem a adversidade, fica mais difícil buscar, porque ela fica com vergonha. Fui claro aqui, gente? É verdade ou não é? A gente quer ser digno de receber alguma coisa, só que de Deus ninguém é digno. Ninguém é digno da salvação. Essa é a verdade. Jesus morreu pelo nosso pecado, porque nós somos pecadores. Está sendo claro aqui? Ele não morreu por nós porque nós somos bons. Nós somos dignos, somos melhores. Não, é porque nós aceitamos o perdão dele, por isso que ele morreu por nós. Amém? Estou sendo claro aqui? Então, não caia no conto do diabo. Está ruim, permanece.
Tá bom? Permanece melhor ainda em nome de Jesus. Porque no dia que estiver bom, aí você tem que glorificar mesmo o Senhor, é na verdade. Aleluia, fui abençoado, glória a Deus. E aí fica para ser mais abençoado ainda. E quando vier o problema, vai passar por todo mundo e você vai ficar firmão aí. Porque sabe quem é essa rocha? É o Senhor Jesus. A tua vida está sobre ele. Quem crê nisso aí? Amém? Aleluia. Pode ficar de pé em nome de Jesus, amém? Essa rocha aqui da vida, porque no dia da adversidade, ele vai me colocar sobre a rocha, ou seja, essa rocha é Jesus. Essas são as palavras dele. Se você estiver sobre essas palavras, acabou, meu irmão. Você está bem. Não precisa ficar com vergonha, porque você já está na casa dele. E aí só você fala, quer ver? Eu acho tão legal isso. Pedro estava com Jesus, correto? Estava tudo bem, Pedro estava feliz. Aí, chegou um momento que chegaram para cobrar imposto de Jesus. E de Pedro também. Aí, que Pedro vai para quem? Vai pedir a quem? Senhor. Aí Jesus fala, Pedro nem fala o que era. Ele mal entra, Jesus fala assim, estão cobrando imposto, né? Aí ele, eu estou zerado, Senhor. Estou durinho. Aí Jesus fala, é o seguinte, fica em paz. Vai lá, pesca. Olha a ação aí. Quem entendeu aqui? Pesca. O primeiro peixe que você pegar, abre a boquinha dele, pega lá. Paga o meu e o teu. Deus vai abençoar a tua vida. Você vai dar dízimo e oferta, mas vai abençoar a vida de outras pessoas. É assim que funciona. Deu para entender bem? Ou seja, não precisa nem você falar, Deus já sabe a tua necessidade, já entra com provisão. Por isso que vale a pena permanecer na presença do Senhor. Por isso que Davi fala, uma coisa eu peço e a buscarei. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, porque na adversidade, na dificuldade, eu já estou bem lá com Ele. Quem entendeu bem aqui? Estou lá guardadinho. Aí Deus fala, fica tranquilo que eu te protejo, eu vou guardar você, tua família, tua vida financeira, emocional, sentimental, tudo. Deus vai abençoar a tua vida. Então, a partir de hoje, não espera as pessoas te animarem, não. Seja você que anime os outros, amém? Seja você um Josué, seja você um Davi. Que as pessoas não venham te empurrar, vamos lá, vamos na casa do Senhor. Não, eu desejo, eu peço, eu vou buscar. E você ainda vai ter força para trazer outros, para ser abençoado contigo. Não vai ficar esperando, gente. É chato, não é verdade? Falaram para mim que quem tem filho barbado é gato. Aí o velho, crente velho, tem que ficar, vamos lá na igreja. Aí está desanimado. Oh, meu Deus. Deus fala, ser forte tem de bom ânimo. Sabe quem é o povo que você vai fazer herdar como Josué fez? É a tua família, teus amigos, parentes. Você tem que ser o que puxa, não o que é empurrado, o que é puxado. Quem entendeu bem aqui? Amém? É você que tem que fazer diferença. Então não deixa para que não faça parte da maioria. Seja você a minoria que faz diferença na vida dos outros. Glória a Deus. Amém? 5.000 se assentaram para receber pães e peixes. Você conhece essa história? Apenas os discípulos, 12, que distribuíram alimento. Quem você quer ser? Aquele que fica sentado esperando pão e peixe ou aquele que recebe do Senhor para poder distribuir? Você que determina. Por isso tem ânimo. Espera que o Senhor está trazendo a bênção para a tua vida. Quem crê? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua mensagem. Agora apresento aqui cada filho teu com cada propósito. Aquele que ainda não tem um propósito definido, traz a luz para eles hoje, na mente e no coração, esse propósito. Aquele, meu Deus, meu Pai, que às vezes até esqueceu do sonho, mas o Senhor quer abençoar mais, que possa vir ao altar hoje e colocar diante de Ti e falar, Senhor, eu estou esperando em Ti, mas não estou sentado, não estou fazendo alguma coisa. Anima, fortalece esse coração, meu Pai, abençoa, para que essa família seja abençoada. Meu Deus, para que essa porta seja aberta, essa oportunidade venha se escancarar sobre a vida dos teus filhos e da tua filha. E serem mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você desejar, vem ao altar. Coloca no altar aqui o que você precisa. E você vai falar, Senhor, uma coisa eu peço e estou buscando, hein? Que eu esteja na tua casa. Eu estou na tua casa, eu já estou na tua casa. É isso, amém? Você já está na casa dele. Coloca aqui
o que você precisa. Coloca o teu coração aqui e fala, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Mas o que eu desejo mais hoje é estar na tua casa. Porque na tua casa eu sei que eu sou abençoado. Na tua casa eu sou fortalecido. Na tua casa a adversidade pode vir que o Senhor vai me abençoar. Em nome de Jesus Cristo, eu não tenho dúvida disso. Então Deus vai te abençoar hoje. Em nome, então coloca diante dele, começa a orar. Começa a orar e busca ele, busca. E ele sabe realmente o que você precisa, o que você necessita, onde você quer alcançar. Deus tem coisas maiores para você. Tem coisas maiores para você, maravilhosas. Aleluia, Senhor.